para encerrar a sessão de manipulação de arquivos aqui neste capítulo, vou trazer para você os arquivos JSON. JSON, que significa JavaScript Object Notation, formato amplamente usado na web. Daqui a pouco, aliás, vou trazer um exemplo de como extrair um arquivo JSON direto da web e manipular aqui mesmo no Jupyter Notebook. Mas o que é exatamente o arquivo JSON? É um formato de texto, similar ao TXT e o CSV. Só que a organização dos dados no arquivo JSON é ligeiramente diferente. No arquivo TXT, você não precisa ter padrão algum. Você pode colocar frases, texto, o que você quiser no arquivo TXT. Em geral, é essa a ideia. Para o arquivo CSV, espera-se que as colunas sejam separadas por vírgula, porque é um formato tabular. Para o JSON, esperamos que o conteúdo seja organizado num formato de dicionário da linguagem Python. Isso mesmo, dicionário, que eu ensinei nos capítulos anteriores. Vou trazer aqui o exemplo para você para ficar mais clara ainda a compreensão. Observe. Estou criando aqui um dicionário Python, ok? Como eu sei que é um dicionário, abre e fecha chaves. Um dicionário é um conjunto de pares, de chave e valor, não é isso? Então, chave, valor, vírgula. Chave, valor, vírgula. Isso aqui é um dicionário em Python, e aí eu fiz uma singela homenagem ao Guido van Rossum, que é o criador da linguagem Python. Vamos então criar aqui o dicionário. Vou agora criar um loop para percorrer os itens do dicionário. Quais são os itens? Chaves e valores. Vou imprimir cada um deles na tela para você. Isso é o dicionário Python. Agora observem, vou usar o pacote JSON, pacote Python, que permite manipular esse tipo de arquivo, que já vem com Anaconda. Importo o pacote e desse pacote eu vou chamar a função dumps, que faz o quê? Converte o dicionário em um arquivo JSON, em formato JSON. Executa e aí você olha o resultado, mas é igualzinho o dicionário. Pois é, como eu estou explicando, o arquivo JSON, o conteúdo, a organização dos dados, é basicamente idêntico, basicamente similar ao formato que eu tenho no dicionário em Python. Ou seja, no arquivo JSON, eu estou preocupado em salvar os dados num formato de chave e valor. E a partir daí manipular de várias formas diferentes. A função dumps permite converter do formato dicionário Python para o formato de arquivo JSON, certo? Então vamos gravar isso em disco, por que não? Vamos usar a expressão if, vou abrir dados.json para gravação. Você já sabe, não é? Se não existir, ele vai criar. Se já existir, ele sobrescreve. Vou chamar de arquivo. Vou chamar o dumps, que eu acabei de usar lá em cima. Então isso aqui vai converter o meu dicionário do Guido especificamente para o formato JSON. Vou usar o método write do arquivo e pronto. Mágica feita com sucesso. Vamos dar uma olhada? O nome do arquivo é dados.json. Cadê o arquivo? Aqui está ele, dados.json. Abre o arquivo e lá está. Veja que é exatamente um dicionário Python. Isso aqui é um arquivo JSON. É amplamente usado na web exatamente para criar pares de chave e valor. Já já vou trazer um exemplo bem interessante para você. Mas antes disso, vamos abrir o arquivo JSON para leitura. Então vou usar de novo a expressão if, vou abrir o arquivo no modo R, sempre com aquele apelido carinhoso, arquivo, pode ser o apelido que você quiser, ok? Arquivo só para ficar bem caracterizado. Vou chamar o método read, vou gravar em texto. Aí eu vou usar agora o método loads. Loads é carregar, não é isso? Então eu vou carregar o conteúdo do texto, que eu acabei de ler do arquivo, no formato JSON. Vou gravar isso na variável chamada dados. Vou imprimir para você e lá está. Qual a vantagem de ter pares de chave e valor? É que eu posso usar a chave como índice e imprimir o quê? O valor. Perfeito. Uma excelente maneira de você manipular dados, por exemplo, em linguagem Python. Tem ainda uma observação interessante. Um banco de dados não relacional chamado MongoDB. MongoDB é um banco de dados não relacional. Muito usado hoje em dia, aliás, é um dos principais bancos não relacionais. Nós ensinamos aqui em vários cursos da DSA. O MongoDB, ele grava os dados internamente no banco NoSQL, não SQL, com formato JSON. Veja a importância desse conhecimento, para que você consiga manipular softwares, não é? Programas mais avançados em análise e ciência de dados. No próximo vídeo, vou trazer um exemplo para você de como extraímos um arquivo da web
e realizamos uma análise exatamente com o formato JSON. Me acompanhe na próxima aula. Até lá.